o mestre Henrique Freix, aqui da Universidade de Brasília. Atualmente é aluno do curso de Filosofia de Pós-Graduação em Metafísica, mas já tem um mestrado em Psicologia Clínica e Cultura pela mesma universidade. Possui também uma especialização em Teoria Psicanalítica pela mesma universidade, além de uma graduação em Comunicação Social, em Jornalismo, e publicou um livro intitulado Rumo ao Inconsciente Psicanalítico, das origens do conceito às primeiras elaborações freudianas. Mestre Henrique, tem a palavra. Obrigado. Queria primeiro agradecer ao convite do professor Evaldo, que é meu orientador, por estar aqui, por primeiro me dar a oportunidade de fazer essa apresentação e por ter proporcionado a gente, né, esse seminário de poder ouvir tantos bergsonianos ilustres aqui, né, que tem tanto... Eu estou entrando no grupo, digamos, eu estou pedindo licença para entrar no grupo, né? A professora Rita está querendo sair, né? Está pedindo o divórcio do Bergson, eu estou começando a flertar com ele, digamos assim, enquanto tem gente aqui que eu imagino que já está comemorando bodas com o Bergson, né? Eu não vou apresentar aqui nenhum resultado de pesquisa, porque a pesquisa está começando, né? Eu sou dessa primeira turma do curso do programa de pós-graduação em Metafísica. Então, a ideia, creio que do Evaldo, era que eu trouxesse aqui o meu projeto de pesquisa, expusesse ele, né, e aproveitar a presença, principalmente dos professores, para poder ouvir sugestões, né. Então, convoco todos os professores aqui presentes que me ajudem nesse início desse relacionamento, né, que não é um relacionamento fácil, digamos assim. O meu projeto é um projeto de pesquisa sobre o conceito de inconsciente em Bergson, e especificamente em matéria e memória, né. Eu já tenho um percurso com esse tema, que começou no mestrado em psicologia, com Freud, obviamente, mas foi na pesquisa com Freud foi que eu fui descobrindo que esse conceito de inconsciente já era um conceito que antecedia Freud, né? Isso, para quem é da filosofia, pode parecer meio óbvio, mas para quem vem da psicanálise, é uma surpresa até. E é uma surpresa se você, por exemplo, abrir lá o Dicionário de Psicanálise do Laplanche e Pontalí, que é um livro de referência para quem estuda psicanálise, né? Vai ouvir lá, vai ver lá escrito que no verbete do inconsciente, em algum momento, que Freud descobre o inconsciente, né? Um dia desse, uma amiga minha psicanalista estava lá botando coisa no Facebook e falou que quando Freud descobriu o inconsciente, então essa ideia da descoberta do inconsciente por Freud é uma ideia muito forte, tá? E um dos sentidos do meu trabalho, digamos assim, é um pouco desconstruir essa ideia dessa descoberta, até porque ela não é verídica, nem o próprio Freud diz isso, né? Mas vamos dizer, ficou como uma versão historiográfica, né, que proliferou nos círculos psicanalíticos, certo? Desculpa. Isso tem a ver um pouco também com... e nessas versões historiográficas, né, um dos sentidos desse meu trabalho é inserir Bergson, né, nessa história sobre o conceito de inconsciente, que, como eu vou tentar defender um pouco aqui, ele é um pouco deixado de lado nessas narrativas históricas, tá? Então, bem, vou passar um pouco aqui para o texto. Em uma versão bastante disseminada, né, mas desprovida de acurácia histórica, Freud, o fundador da psicanálise, é tido como descobridor do inconsciente. Com ares propriamente mitológicos, tal narrativa acredita a suposta descoberta aos esforços do médico vienense em investigar e oferecer tratamentos a casos de histeria
bem como a autoanálise empreendida nos anos finais da década de 90 do século XIX. O resultado desse mergulho nas profundezas da psique humana seria revelado ao mundo nas páginas da obra magna freudiana, A Interpretação dos Sonhos, lançada cabalisticamente no ano de 1900. Tá? Essa é a versão que você vai encontrar nos principais textos psicanalíticos. Né? Freud está lá na sua crise de meia-idade, no final da década de 90, né? Um período bem conturbado para ele. Ele vai num congresso, não é bem um congresso, mas uma reunião científica, tenta defender a sua indefensável teoria da sedução, de que os casos de histeria eram causados por casos de abuso infantil, sexual infantil, e os cientistas da época olham para ele e falam, pô, mas isso aí é insustentável, né? E ele vai lá, fica decepcionado com isso, os tratamentos que ele está levando a cabo também são incompletos, não oferecem a cura que ele imaginava, que ele queria, e aí ele tem o famoso eureka, né, do Freud, que é o não confio mais nas minhas histéricas, não confio mais no que elas me dizem, né, no que elas me dizem. E, em meio a isso, o pai dele morre, e ele começa a sua famosa autoanálise, e é nesse caldo, nesse momento, que diz essa narrativa meio mitológica, que Freud descobre lá o inconsciente, Deus sabe onde é que estava o inconsciente, mas ele foi lá e descobriu, e a partir dessa descoberta é um mote para o lançamento do livro A Interpretação dos Sonhos, de 1900. E essa história é tão mal contada que até o ano é errado, né? Hoje a gente sabe que ele não foi lançado em 1900, ele foi lançado em novembro de 1899. Né? Freud meio que parece que deu uma... Há versões de que Freud tinha forçado uma barra ali para ser em 1900, para sair bonito, como, né? Freud achava que o livro era tão revolucionário que ele tinha que marcar o novo século, né? Mas a gente sabe que hoje ele foi lançado um pouquinho antes, né? Então, hoje sabemos, né, que nem mesmo o ano de lançamento do livro está correto, e que antes mesmo de Freud publicar seus primeiros textos científicos, filósofos, artistas, médicos e psicólogos do século XIX não só escreviam e debatiam sobre o inconsciente, como também pesquisavam sobre os fenômenos a estes associados, como os sonhos, as patologias mentais, a criação artística, os transes hipnóticos. Como destacam Buchholz e God, eu acho que meu alemão é péssimo, me desculpem, a noção de inconsciente tornara-se tão onipresente no final do século XIX que, ao invés de perguntarmos se Freud haveria herdado uma versão anterior do inconsciente, nos resta apenas buscar determinar quais versões de fato ele herdou. Né? Ou seja, a noção de inconsciente já estava tão estabelecida no final do século XIX que não dá para você pensar de que Freud, vamos dizer, como aqui a gente, né, viu talvez Bergson e Russell chegando em alguns pontos comuns por caminhos isolados, né, não dá para pensar isso em relação a Freud. Né? Até mesmo se você pegar os primeiros textos de Freud pré-psicanalítico, a noção de consciente já está lá, né, já está tão em voga que Freud não precisa nem se preocupar em defendê-la. Tá? Ela já é um lugar comum nessa época. De acordo com os dois autores, né, Buchholz e God, há, no entanto, uma outra investigação ainda por ser efetuada. É a do estudo do inconsciente para além do paradigma freudiano e do paradigma de seus sucessores, como Jung e Lacan, que seriam apenas fragmentos de um quebra-cabeça muito maior. Para eles, há uma lacuna em nosso entendimento sobre o interesse do século XIX pelo inconsciente. Falta-nos tanto uma lógica quanto uma história específica do tema. Diversos esforços já estão sendo efetuados nessa direção, né, de contar essa história, né, e do porquê o conceito de inconsciente é tão importante para o século XIX. Entre elas, eu destaco o livro The Discovery of the Unconscious, do Ellenberg, que é, vamos dizer, a bíblia dessa pesquisa, né, lançado ali, se não me engano, em 1970, é um calhamaço de 900 páginas,
que meio que define esse, né, que é um estudo daqueles assim de uma vida inteira, que consegue contextualizar toda essa discussão, tá? Ele é meio, ele serve como ponto de partida, mas ele não é muito sistemático, tá? Mas assim é um primeiro passo para quem quiser se aventurar nesse mundo. Outro livro que eu destacaria seria A Constituição do Inconsciente em Práticas Clínicas na França do século XIX, do Casetto, que é um autor brasileiro, bem legal esse livro. Tem uma coletânea de artigos chamada Thinking the Unconscious, que é bem filosófica, lida bem com esse conceito de inconsciente, principalmente na filosofia alemã do século XIX. E, né, botando a modéstia de lado, a minha tese de mestrado, que virou o livro, que eu trouxe aqui para vocês, se alguém quiser uma cópia, tá? Que retoma essa, com uma tese de mestrado, né? Meio parafraseia todo mundo que está aqui, e tenta também estabelecer essa relação entre as fontes que Freud bebe para fazer o seu conceito, é ótimo, né? Mas para constituir o seu próprio conceito de inconsciente. Então, assim, se você pegar esses trabalhos, a gente vai ver como Bergson está ausente deles, né? O nome de Bergson surge como um dos filósofos do século XIX, associados à reflexão sobre o inconsciente, mas, quando fala em Bergson, geralmente os pesquisadores se limitam a citar o finalzinho lá da Conferência sobre o Sonho de 1901, que é um parágrafo paradigmático, assim, mas que não faz justiça ao pensamento de Bergson, né? Vou citar aqui. Explorar o inconsciente, trabalhar no subsolo do espírito com métodos especialmente apropriados, será a principal tarefa da psicologia neste século que se inicia. Não tenho dúvida de que belas descobertas a aguardam, talvez tão importantes quanto foram, nos séculos anteriores, as das ciências físicas e naturais. Né? Bergson fazendo um chamamento aqui por essa pesquisa, né, sobre o inconsciente. Tá? Mas, para além da fala impactante de ares premonitórios, pouco se discute sobre a concepção do inconsciente desenvolvida por Bergson ao longo de sua obra. Uma das raras exceções é o livro de Bré, em que, rapidamente, o autor compara a concepção bergsoniana com a freudiana. Assim, o inconsciente de Bergson se distinguiria por ser impotente, e, portanto, não dinâmico, e também por não ser o resultado de uma repressão. O mérito do filósofo francês estaria em defender a noção de inconsciente psicológico ao reconhecer a coerência da noção de representação inconsciente. Tais observações apressadas estão longe de fazer jus à riqueza e à complexidade do pensamento de Bergson sobre o inconsciente. Segundo Padilha, apesar de sua grande originalidade, tal noção bergsoniana é pouco considerada. Outro autor, né, Combes, na mesma direção, reconhece que o inconsciente proposto por Bergson permanece, em muitos dos seus aspectos, obscuro. Nesse sentido, o nosso projeto de pesquisa teria o mérito de contribuir para a supressão dessa lacuna nos estudos sobre o inconsciente, um conceito fundamental do pensamento contemporâneo que mobiliza e entrelaça os campos de investigação da metafísica e da psicologia, que permanece pautando o debate das ciências da mente odiernas. Essa é a parte do trabalho que eu chamei, vamos dizer, o problema histórico, né, de situar Bergson dentro do debate, né, sobre o inconsciente, principalmente ali no final do século XIX. Só que tem um segundo problema que eu quero abordar nessa pesquisa, que é o problema ontológico. No longo debate do século XIX a respeito do inconsciente, tal termo é utilizado como meio de expressão de diferentes ideias em contextos variados. Em um âmbito propriamente neurológico e fisiológico, o termo serviu para indicar funções automáticas do organismo, tais como os reflexos corporais. Já no campo clínico, o inconsciente foi empregado como hipótese para explicar não só diversas patologias, como, por exemplo, a histeria, a dissociação da consciência, as amnésias traumáticas, bem como os fenômenos irracionais, tais como o hipnotismo, os sonhos, os transes mediúnicos, etc.
No debate filosófico, serviu de veículo para expressar concepções metafísicas de forças motores da natureza e do comportamento humano, tais como as defendidas por Schopenhauer e Nietzsche, só para citar alguns desses casos, né? E aqui, lembrar, né, que a noção de inconsciente na filosofia moderna, os autores, pelo menos, apontam como Leibniz, né, quando lá no começo do... esqueci o nome da obra... Novo Ensaio sobre o Entendimento Humano, é isso? Né? Quando ele fala das pequenas percepções, né? Ele não usa o termo inconsciente, mas ali já está a ideia de que, né, você tem percepção que não adentra a consciência, né, em si, mas que, associada a outras pequenas percepções, né, ela cria, né, ela interfere na consciência. Tá? Ele dá o exemplo famoso das ondas, né, do mar. Você não ouve uma onda batendo, mas várias ondas juntas batendo, você ouve aquele barulhinho do mar. Né? Então, essa é a porta de entrada, digamos assim, uma questão mais específica, né, relacionada à percepção, que vai se desenvolver no século XIX. Tá? Um dos filósofos importantes nesse desenvolvimento é Herbart, né, um filósofo, acho que a gente discute pouco no Brasil, pelo menos eu vejo pouquíssimos trabalhos sobre isso, né, que vai desenvolver toda uma teoria, pegando essa ideia das pequenas percepções, né, e criando uma teoria de um aparelho psicológico, digamos assim, onde representações estariam sempre em constante conflito para adentrar a consciência. Então, elas se uniriam, né, para conseguir força, para passar que eles chamam de limiar da consciência e para adentrar a consciência. Tá? Esse é um modelo um modelo que serve de base para Freud, né, e para muito da psicologia do século XIX. No transcurso desse debate, né, sobre o inconsciente, tornou-se necessário enfrentar uma questão ontológica fundamental, que, na avaliação de Filot, constitui um grave obstáculo epistemológico para a evolução da psicologia, a afirmação da identidade a priori dos fatos psíquicos e dos fatos da consciência. Segundo o autor, a partir desse paradigma, expressões como fenômeno psíquico inconsciente ou processo subconsciente pareciam soar absurdas e constituírem uma contradição em termos. Tal paradigma é herdeiro direto do dualismo cartesiano. Quando o autor das Meditações divide o ente em duas categorias, a res cogitans e a res extensa, ele associa a coisa pensante diretamente com a consciência. Como apontam Nichols e Lipscher, desde que, para Descartes, o pensamento consciente por si só garante a existência do sujeito, torna-se impossível conceber estados mentais inconscientes, já que não ter consciência significaria, para uma res cogitans, a falta de ser, como depreende-se do segundo trecho da segunda meditação. Eu sou, eu existo, isto é certo. Mas por quanto tempo? Certamente quanto penso, porque pode, porventura, acontecer que, se eu cessasse totalmente de pensar, deixaria, desde logo, inteiramente de ser. É curioso a gente ver como nos cursos de Bergson sobre psicologia, lá em Clermont-Ferrand, ele defende exatamente essa concepção. Né? É uma dúvida minha até que ponto ele defendia realmente essa concepção ou ele estava só mostrando, dando aos alunos o que era a concepção mais corrente, né? Vamos dizer, o que estaria nos manuais da época. Né? Mas, aqui, né, uma exposição sobre a consciência, Bergson lança de saída a pergunta: será que todo fato psicológico é consciente? Ou, dito de outra forma, é possível conceber fatos psicológicos inconscientes? A conclusão de Bergson nessa aula, né, é categoricamente negativa. Ele diz assim, ele diz não, né, a gente sabe que ali são anotações de alunos. Abre aspas. Não admitimos fatos psicológicos inconscientes. Observe-se, aliás, que não seria possível admiti-los sem contradizer-se. Realmente, o que seria um fato psicológico cuja consciência nos escapasse?
Visto que um fato psicológico só existe enquanto percebido por nós, enquanto consciente, dizer que ele é inconsciente é dizer que não existe. E quem, né, já leu Matéria e Memória vai ver que, né, em Matéria e Memória, Bergson defende uma concepção completamente oposta a essa. Mas, como reconhece o próprio Bergson posteriormente, em uma discussão ocorrida na Sociedade Francesa de Filosofia, em 1909, tal posição, né, esse paradigma, que eu estou chamando aqui, esse paradigma herdeiro de Descartes, da oposição não se sustenta diante do conhecimento adquirido sobre os fenômenos hipnóticos, os casos de divisão de personalidade, etc., em que se pode dizer que o inconsciente se torna observável. E aqui é aquela atitude maravilhosa que a gente vê no Bergson, né, que o Bergson não briga com os fatos, né? Ele sempre parece que ele parte, né, sempre do conhecimento científico, do que é observável, para, a partir daí, né, sempre a partir daí, pensar outra coisa. Tá? Então, assim, se a gente poderia dizer alguma coisa, se essa posição defendida anteriormente, né, diante dos alunos era dele, ele deve ter sido levado a mudar de opinião pela pesquisa científica da época, né, que era praticamente, lembro do professor Evaldo falando numa aula recente, né, de que o primeiro congresso de psicologia, metade dos trabalhos era sobre hipnotismo, uma coisa assim, né? Então, assim, era o melhor da ciência psicológica da época, era essa pesquisa envolvendo as questões do inconsciente, né? Diz Bergson, né? É necessário expressar a ideia de um inconsciente psicológico positivo e imanente aos conteúdos da consciência. Caso contrário, ele deverá ser reenviado ao não consciente em geral, à ordem do fisiológico, conforme a mais pura ortodoxia cartesiana. Como aponta Dayan, a questão do inconsciente preocupou Bergson ao longo de todo o seu itinerário filosófico, sem que, no entanto, ele tenha procurado fornecer uma resposta sistemática e completa, inclusive utilizando o termo em diferentes acepções. Mas, se há uma obra em que o filósofo francês mais detidamente debruçou-se sobre o tema, esta é, sem sombra de dúvida, Matéria e Memória. Tá? Eu estou citando esse artigo do Dayan aqui, que foi o único texto realmente que eu conheço que focou na questão do conceito de inconsciente em Bergson, né? E aproveitando a presença dos professores aqui, se alguém souber de outro texto que trate do assunto, eu agradeço muito a indicação. E aqui vem, então, as questões que o meu projeto pretende abarcar, né? Qual é, no entanto, o inconsciente delineado nas páginas de Matéria e Memória? Seria realmente um inconsciente psicológico? Bré parece responder afirmativamente essa pergunta, né? Que é um autor que eu utilizei lá no começo. Enquanto Deleuze aponta para uma outra interpretação. Segundo ele, somente o presente poderia ser considerado psicológico, e assim, o inconsciente, enquanto passado, seria uma realidade não psicológica. Tá? Aqui, vamos dizer, eu tenho um duplo caminho de interpretação que eu estou usando como chave para entrar nesse debate, como chave da minha pesquisa. Tá? Optar por uma das duas interpretações requer respostas a outras perguntas sobre o inconsciente bergsoniano. Quais tipos de seres lhe constituiriam? Que fenômeno se pode lhe atribuir? Que lugar o inconsciente ocupa na ontologia geral proposta por Bergson? As respostas a esses questionamentos passam, necessariamente, por um entendimento não só sobre o conceito de duração, que é o ponto de partida do pensamento bergsoniano, bem como das teses gerais expostas em Matéria e Memória, pelas quais Bergson propõe uma solução original para o dualismo ontológico entre matéria e espírito. Como é que está meu tempo? Tá. Eu vou parar por aqui porque, bem, eu estou aqui, queria muito mais ouvir do que falar. Então, vou reservar tempo aqui para ouvir a contribuição de vocês, que vocês poderiam ter para esse trabalho. Obrigado. Muito obrigada. Está, então, aberta a discussão. Quiser colocar uma questão? Como é teu nome? Desculpe.
Henrique. Eu só queria começar aqui para colocar, como é que eu vou dizer? O Bergson fala quase a todo momento de estados psicológicos inconscientes. Não, ele usa o tempo todo uma contraposição, né? Porque o presente, essa ideia que você falou que é o Deleuze que coloca, mas é do próprio Bergson, quer dizer, o presente está ligado à ação, né? E nesse sentido, quer dizer, os estados psicológicos presentes, eles vão estar ligados a uma ação que eu vou, né, adotar no mundo de acordo com, né, as impressões, né, recebidas do meio, das imagens e tudo mais. E a discussão, então, há sempre uma contraposição entre esse presente e estados psicológicos não presentes, vamos dizer assim, que seriam inconscientes. Então, não há uma teoria do inconsciente em Bergson. É isso que eu acho, né? Não há. O que há uma pesquisa sobre o ser do passado, né? Será uma pesquisa ontológica, quer dizer, como o presente é a ação, ele faz toda uma contraposição no começo do segundo capítulo, né? O passado, o presente é útil, o passado não é, o presente tem o poder de está ligado ao poder de ação, o passado é impotente, vai fazendo uma série de contraposições. Ora, mas ele diz isso não quer dizer que ele não exista, quer dizer que esses estados não existam. E ele faz uma defesa acerca da existência desses estados, né? E eu acredito que essa defesa, por isso que o Worms coloca muito bem, né? Que esse capítulo é um capítulo que é psicologia e de ontologia ao mesmo tempo. Porque, para tentar mostrar a existência de estados psicológicos inconscientes, ele vai sempre remeter isso sempre a uma lembrança, porque jamais eu vou poder conseguir estudar esses estados tal como é que eles são em si mesmos. Simplesmente, somente eu vou conseguir estudá-los através da lembrança que já não vai ter, né, que já não vai, quer dizer, vamos dizer assim, os estados psicológicos inconscientes lá de momentos singulares da minha vida, de uma data especial, de algo que me marcou, algo que, né, não há um estudo positivo disso, não há proposta de um estudo positivo disso. Eu estou comentando, né, só para começar o debate, comentar o que eu posso dizer. E aí está toda uma, e aí eu acho que talvez isso não quer dizer que você não tenha pesquisa, né? Mas aí a tua pesquisa talvez iria realmente para o âmbito da ontologia mesmo, né? Porque aí como caracterizá-los, talvez um estudo acerca dos planos de consciência lá, onde ele fala o cone, é o exemplo do cone invertido, né? É um esboço de teoria que ele fala, ele não explora, né, o cone invertido, justamente a base do cone, é todo o meu passado. Né? Então, há toda uma teoria, aí sim, é uma teoria de como, da relação entre os planos de consciência ali, que são planos virtuais, memória, né, que inconscientes, né, nesse sentido. Acho que no vocabulário do Bergson dá para a gente fazer essa analogia aí, né? Só para te dar esse toque, assim, não estou estudando matéria e memória no momento, apesar de estar sempre, o texto é um texto que volta, né? Para nós sempre volta, né? Só assim, se você já chegou a essas reflexões, não sei se você já pensou nisso que eu estou falando, se eu estou falando algo novo, não sei, né? Mas é isso. Olha, é como a Silene falou, eu fico com o pé atrás com essa coisa de tirar o mérito do Freud, de falar sobre a descoberta do inconsciente. Claro que o termo foi usado em toda a história da filosofia, né? Mas, como ela colocou ali, tem um momento único em que uma teoria do inconsciente é criada, sistematizada, refletida, problematizada. É o capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Então, acho que é um mérito que não dá para tirar de jeito nenhum. Né? E claro que ele tem influências, você citou o Hermann, é uma influência importantíssima, mesmo assim não chega ao grau de sistematização e de genialidade em que o Freud chega no capítulo 7. Aquilo lá é uma das coisas mais geniais que eu já li toda vez que eu leio. E também, claro, o inconsciente é afirmado na filosofia por alguns autores
malditos, né? Sobretudo o Nietzsche, de quem ele era leitor. Mas a forma como o inconsciente é tratado na filosofia, em geral, é como algo que é encampado pela consciência, um grau menor de consciência, não tem a relevância que o Freud vai dar. E todas as vezes, embora ele não tenha um mergulho na filosofia, todas as vezes em que ele remete à filosofia, as críticas que ele faz é sobre essa resistência de entender o inconsciente como um não lugar, embora ele tenha feito um modelo tópico lá da psique, né? Um não lugar que não é a consciência. Então, eu acho que essa questão é importante de ser levantada, mas talvez você tenha que nuançar um pouco esse seu desejo de destruir mitos, né, que não é propriamente um mito. Então, eu fico um pouco reticente. A minha outra questão é a seguinte, a coisa melhor que eu li também foi o texto do Dayan, que você citou aí. Eu não vi nada tão elaborado quanto, inclusive foi a Débora que me passou, né? E aí, quando as pesquisas nessa direção aparecem, vão no sentido de encontrar um inconsciente psicológico no Bergson. O Deleuze já tinha meio que fechado a coisa. O Freud fala de um inconsciente psicológico, o Bergson fala de um inconsciente ontológico, ponto, né? E aí essa é uma questão sobre a qual eu nunca refleti muito, mas que com a qual você talvez se depare na sua pesquisa, que é o seguinte, se fala dos momentos mais filosóficos do Freud, sobretudo e muito além do princípio de prazer, o texto de 23 e tal. E aí, sobretudo quando ele fundamenta a pulsão não é algo que está no inconsciente, né? Lá tem os representantes, mas ela não é do inconsciente, ela remete a uma vida orgânica, ela remete a um movimento que requer ir além do orgânico, que quer reencontrar o não movimento e todas essas coisas. E a pulsão tem muita similaridade, é possível ver muita similaridade entre o conceito de pulsão e de elan vital. Então, talvez esse fosse um caminho interessante para pensar. Se é só a questão de achar se há um inconsciente psicológico no Bergson, puro e simples, ou se não há também, ainda que não chegue ao cume desse movimento, algum movimento no Freud que visa transbordar a ideia de inconsciente psicológico. Talvez você se depare com isso. É só uma sugestão. Tá bom? É só isso. Bem, obrigado pelas contribuições. Eu diria assim que, sim, o inconsciente, a primeira leitura seria de que o inconsciente realmente só tem um estatuto ontológico em Bergson. Mas eu acho que ele tem brechas ali que permitem que a gente, talvez o que eu queira explorar nesse trabalho, que permitem da gente pensar ele mais em termos psicológicos. Quando ele vem com a noção de caráter, por exemplo, né, que vão dizer são os efeitos do inconsciente no sujeito, tá? Que é, né, o caráter é aquilo que, vamos dizer, enviesa a ação do sujeito para um determinado sentido, tá? Acho que nesse ponto ele abre para a gente pensar o inconsciente psicologicamente, tá? E também alguns pequenos comentários em matéria e memória que ele abre para o debate da época sobre o inconsciente, principalmente quando ele se refere ao Pierre Janet, tá? Que, de alguma forma, e aí precisaria, eu não sei se eu vou ter o fôlego suficiente para ir na obra do Janet procurar isso, mas eu acho que ele estabelece, vamos dizer, até num estilo meio, estou te dando isso aqui, não vou me deter nisso, porque não é o que eu quero, tá? Mas aqui eu tô estabelecendo as pontes com a psicologia da época, tá? Principalmente quando ele faz algumas referências às questões da dissociação da consciência, que é um problema fundamental das pesquisas da época, né? Que tomam essa segunda consciência meio equivalente a um inconsciente. Desculpe, só te perguntar, você conhece a edição crítica de Matéria e Memória? Sim. Porque eu ia sugerir, a edição crítica pode te dar subsídios para fazer essa pesquisa, para ler o Janet, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é aí que eu estou tentando, talvez, descobrir tentar promover uma leitura diferenciada, tá? Tentando pegar esses
essas migalhas, vamos dizendo, que ele foi deixando no caminho, que permite, talvez, não sei se a gente poderia chegar a dizer que ele tem uma teoria do inconsciente, talvez também isso seja forte, né? Mas que sim, há um conceito de inconsciente, é um conceito importante, tá? Dentro da própria obra do Bergson, né? Não é uma coisa lateral ali, uma coisa desimportante, tá? E uma coisa também a ser investigada isso talvez não nesse trabalho de mestrado, meu Deus, que é coisa demais, que efeitos teve essa teoria para outros autores. Um autor que com certeza teve efeito foi Janet, porque os dois ali, até onde eu li sobre Janet, o Ellenberg traz um pouco disso, né? Tem um diálogo constante ali entre Bergson e Janet. É como se até, vamos dizer, o Janet, a história dele é engraçada, né? Ele é o filósofo que foi estudar medicina para, vamos dizer, meter a mão na massa. Talvez é meio como assim, ele fosse... e o Bergson, às vezes, me dá muito essa impressão. Né? Ele não quer meter a mão na massa, ele não quer ir lá fazer pesquisa empírica, mas ele está o tempo inteiro ali observando os resultados dessa pesquisa empírica. Então, é como se fosse até uma dobradinha. O Janet vai, mete a mão na massa, traz resultado para o Bergson pensar em cima. Tá? Então, talvez o pensar o inconsciente psicológico... em Bergson, a gente vai precisar fazer essa conexão com o Janet para fazer isso. Acho que é uma hipótese, uma das minhas hipóteses de trabalho. Em relação a Freud, eu não quero de modo nenhum tirar a genialidade de Freud, e até a conclusão do meu trabalho é justamente assim, nos textos pré-psicanalíticos, né, e nos textos psicanalíticos iniciais, né, você vai percebendo como Freud começa usando esses conceitos de inconsciente que já estão postos e que como ele vai forjando o seu próprio conceito de inconsciente. Tá? O conceito de Freud de inconsciente é realmente original. Não significa que ele não tenha influências. Tá? O que eu não gosto da ideia é dessa ideia do mito fundador. Como assim, começa aqui, tipo a tábula rasa. Freud lá sozinho, na sua autoanálise, saiu de lá com, né, foi lá nas profundezas do Hades e voltou com a, né, prometeu lá que trouxe o fogo. Não dá para pensar isso, eu acho. Tá? Mas que, né, é original e tem um valor que até hoje, né, não se esgota, isso não está em discussão. Pois é. Meu problema não é com Freud, meu problema é com uma certa historiografia psicanalítica que tenta, que o tempo todo está endeusando Freud e quer fazer, tipo assim, né, como se o mundo começa com Freud. Aí eu não posso concordar com isso. Assim. A questão da relação da pulsão com o elan vital, né, é engraçado que Jung é que realmente vai... A libido de Jung, ele diz expressamente que é inspirada nesse elan vital do Bergson. Né? Outro diálogo aí que eu acho que é super fecundo, que eu conheço poucos trabalhos entre a relação de Bergson com Jung. Tá? E eu acho que sim, é uma porta para a gente fechar até um esboço de psicologia, né? O elan vital fazendo essa conexão do psíquico com o corpo, né? Ou com a natureza, ou com a matéria, digamos assim. Acho que eu respondi, não? Sim. Henrique, só assim, duas sugestões também que me ocorreram quando você estava apresentando. A primeira é a seguinte, que aí, claro, você vai avaliar, junto com o orientador e tudo, se é execuível. A primeira é a seguinte, as idas a Descartes, elas podem ser acompanhadas e estendidas também a Locke. Tá? Ensaio sobre entendimento humano, Locke deixa muito claro que a posição dele é cartesiana nesse aspecto. Não há pensamento que não seja acompanhado por consciência. A metáfora que o Locke traz é a seguinte, seria o mesmo que pensar um homem que diz estar faminto, mas não sente fome. Né? Quer dizer, todo pensamento é obrigatoriamente acompanhado por consciência. Tá? Então, o Locke ele é cartesiano em outros aspectos também, e nesse, inclusive.
se eu não me engano, capítulo 27 do Ensaio sobre Entendimento Humano. Vai lá que tem essa parte lá. É bom porque é mais um autor que está trabalhando dentro dessa perspectiva aí. Outro ponto é o seguinte, pelo que você está dizendo, você vai ter que trabalhar, então, o último quarto do século XIX, todo aquele cenário da psicopatologia, do fenômeno da dissociação da consciência, que reúne autores como Charcot, Breuer e o próprio Pierre Janet. Né? E aí vai ser importante, porque você mesmo está notando que algo do Bergson estaria vindo dali. Né? No caso do Janet, né? Esse tipo de coisa que você comentou aí. Mas o Freud, sem dúvida nenhuma, aquilo ali é um chão importantíssimo para ele. Né? É um ponto de partida importante para a formulação da hipótese do inconsciente. Um outro ponto é o seguinte, é fundamental distinguir a hipótese freudiana da ideia de um inconsciente cognitivo, que você encontra no Wundt, né, da psicologia fisiológica, e você, para trabalhar esse inconsciente cognitivo, você vai ter que ir ao conceito de a percepção, que você bem localizou aí, no Leibniz, lá em Novos Ensaios sobre Entendimento. Você vai ter que pegar Kant, a ampliação desse conceito, e aí chegando no Wundt, para mostrar que, no caso, como diz o Leibniz lá, né, nem toda percepção é uma percepção acompanhada por consciência. Esse teria sido a chamada percepção inapercebida. Esse teria sido o maior erro dos cartesianos, como diz Leibniz, né? Quer dizer, são dicas, assim, eu acho que valeria a pena percorrer isso aí, cara. Assim, para não ficar... quando eu digo assim, as idas a Descartes, elas podem ser estendidas a Locke, que, a meu juízo, assim, é possível relacionar os dois autores ali, eles estão juntos nesse aspecto, e a questão de um inconsciente cognitivo anterior na história da filosofia, eu acho que vai te levar, penso eu, ao conceito de apercepção, porque é justamente a percepção é acompanhada por consciência, mas nem toda percepção é acompanhada por consciência. Né? E aí o conceito de apercepção, por sua vez, ele tem um itinerário. Ele é ampliado em Kant, na Crítica da Razão Pura, já na primeira edição, lá na Dedução dos Conceitos Puros do Entendimento, e depois em Wundt. Mas aí um uso não é ampliado, é um uso psicológico do conceito de apercepção. Talvez seja um trabalho que você tenha que fazer, não sei. Não sei, o que você acha? Esse trajeto foi todo levantado no meu mestrado, que inclusive me levou a fazer uma graduação em filosofia. Né? Porque eu trabalhei com esses autores no meu mestrado, mas trabalhei de orelhada, porque, né, tipo, quem não tem formação em filosofia, de repente, se começa, né, a falar de Leibniz, Kant, não sei o quê, você só vai ali recolhendo o que as pessoas estão dizendo, porque você não tem, eu pelo menos não tinha, né, ideia da dimensão do que esses caras estavam falando. Hoje eu já tenho um pouco mapeado isso, né, e refazer esse trajeto, né, vamos dizer, é o grande horizonte da minha pesquisa. Tá? Onde eu vou fazer isso não vai ser nesse mestrado agora, né, que eu estou focado bem em Bergson. Né? Talvez pinte dar uma pincelada ali, dando uma contextualizada. Mas fazer esse trajeto com a profundidade que ele merece, né, é uma coisa ainda a ser alcançada, que eu coloco como num horizonte mais não tão próximo. Tá? Senão também vou ficar 10 anos aqui com o Evaldo no mestrado, acho que ele não deixa. Oi, Henrique. Olha, eu não ia falar porque já está indo o tempo, mas eu acho que eu vou porque eu talvez vá um pouco no sentido um pouco diferente. Eu acho a sua hipótese excelente de pensar um inconsciente no Bergson, e um pouco diferentemente dos colegas aqui que já falaram, eu acho que não é o caso de sair do Bergson, mas aprofundar mais a partir de algumas questões. Eu vou dizer qual eu acredito que seja talvez mais frutífera nisso. Né? A gente fala, aliás, aqui foi um momento em que se falou muito isso. Fala em Bergson, em tempo, em lembrança, em passado, em rememoração, aí com retenção. Quer dizer, a gente está sempre falando de lembrança, lembrança, lembrança. Ora, o Bergson fala isso muito claramente. Né? Olha, em matéria de memória, tudo que nós vivemos, tudo se conserva, né? Tudo que nós percebemos se conserva. O trabalho da inteligência é separar as lembranças que interessam e as que não interessam vão lá para o subsolo
que ele chama, a expressão que ele, o subsolo da consciência, que a gente podia chamar o inconsciente. É o subsolo da consciência. Ou seja, tudo fica lá, mas não é um depósito de lembranças mortas. Não é? E aí a ideia de virtual é tão importante. Por que é tão importante? Bom, tudo que você viveu está presente aqui. Não é? Quer dizer, tudo que você viveu a sua infância, tudo está aqui. Mas nem de tudo você se lembra. Por quê? Porque se você se lembrar de tudo, você simplesmente não vê. Então, uma referência que me parece muito nesse... Por isso que eu acho que é uma ideia muito importante para pensar essa ideia de consciente, é a ideia de esquecimento. A ideia de esquecimento, não de lembrança, não de rememoração, não, de esquecimento. Ora, é preciso esquecer a maior parte das coisas que a gente vive. Isso quer dizer que elas se apagam da nossa vida? Não, elas estão aqui. Tudo que eu vivi a minha vida inteira está aqui, virtualmente presente, aqui hoje, nesse momento, na minha fala, no que eu estou te dizendo, no que eu estou vendo, no que eu estou percebendo. Mas isso não quer dizer que é lembrança. Não, quer dizer, eu precisei esquecer um monte de coisa. Uma referência muito legal é aquele conto do Borges, sobre o memorioso. Não é? É isso. Então, veja, o que seria a vida de uma criatura que não se esquecesse das coisas? Era uma vida inviável. Não é? Então, muito bem. Então, nessa ideia de lembrar e esquecer, me parece que está o jogo do consciente com o inconsciente, que também no Bergson não se dá só por uma via. De novo, eu virei a tese única aqui. Não é? Tese única. Bom, também não se dá por uma via. Existe uma percepção que tem um objetivo na vida, não é? Que nos mantém vivos, e existe uma outra percepção. Não é? Que, vamos dizer, criador, etc. Então, me parece que nessa relação entre esquecer e lembrar, e por que se esquece e se lembra de alguma coisa, me parece uma chave muito importante para pensar essa ideia de inconsciente. Não é? Então, tem um texto, por fim, que eu recomendo, eu acho muito importante, porque uma das questões que se trata é, bom, se esse subsolo da consciência, né, esse inconsciente, se ele é passivo ou ativo. Né? Então, essa é uma questão importante, porque vai definir justamente esse critério, né, afinal. Ele tem... Certamente, na minha visão, não é uma atividade como o inconsciente freudiano, não é? Que é mais ativo que a consciência, praticamente, né, na nossa vida. Não é? O inconsciente, o que a gente não se dá conta, tem mais peso na nossa vida propriamente do que aquilo que a gente dá conta. Né? No Freud é muito forte isso. Mas isso não significa que seja um repositório de lembranças. Né? E aí, por isso que eu acho que a crítica que o Sartre faz, né, que ontem a gente tomou, era, para a gente que estuda Bergson, é tão inadmissível. Não é assim, vai ficando passado, fica lá, os dados, como é que você traz o passado. Ele não é um repositório, não é um depósito de lembranças. Por quê? Porque justamente a nossa percepção atual depende justamente... Toda hora a nossa memória vem... Ela está sempre procurando uma ocasião para ela se colocar ali. Não é? Ela está sempre... Então, não é, na minha avaliação, não é passivo, não é um depósito de lembranças. É algo ativo, não no sentido do Freud, ativo no sentido que a gente age sem nem coisa, mas ele é ativo porque é algo que está o tempo todo esperando uma brecha para poder... E aí, outra referência literária muito importante é o próprio Proust, né, que é uma memória involuntária. Bom, aquilo poderia não surgir nunca, não é? Poderia não aparecer nunca, ele poderia nunca ter escrito Em Busca... Se ele não tivesse comido a Madeleine lá no chá. Quer dizer, aquela ocasião foi a brecha que a memória dele encontrou para se colocar na Madeleine, no chá, no guardanapo, no barulhinho da colher, no calçamento desigual da praça. Quer dizer, foi a ocasião, e isso é muito bergsoniano, foi a ocasião que o inconsciente dele encontrou para se tornar consciente. Mas se não houvesse isso, ia ficar lá. Né? Isso quer dizer que ele estava morto, apagado? Não, não quer dizer. Né? E o fato dele ter ressurgido, não é, como ressurgido nessas sensações, mostra que ele estava muito vivo, muito vivo. Mas ele não é uma coisa que você fala assim, bom, agora eu quero ficar me lembrando, quero resgatar o meu eu profundo, vou lá atrás. Não tem isso. Né? Não tem. É por isso também que eu acho, às vezes, um pouco
ociosa essa discussão de ficar querendo abordar o tempo, falando do eu profundo. O eu profundo não pode muita coisa. Né? Não adianta falar assim, agora, gente, vamos lembrar que a vida está muito assim, ninguém dá. Vamos lembrar que a gente tem um eu profundo, não adianta nada isso. Isso não serve para nada. O eu profundo não é terapêutico, não tem uma terapia para você retomar o eu profundo. Né? Então, tem umas discussões assim que eu acho. Enfim, já falei demais, mas são essas. Eu acho que é um tema riquíssimo esse seu. Boa sorte e depois conta para a gente. Tá? Obrigado. A minha leitura primeira de Matéria e Memória é muito nesse sentido. Assim, eu consigo ver ali uma relação dinâmica entre consciente e inconsciente. Tá? É uma coisa assim, que eu ainda preciso trabalhar melhor. Mas quando ele usa, em 2 momentos, ele usa a expressão limiar da consciência. E eu acho que ele não usa essa expressão à toa, e aí remete a Herbert e tal, porque tem um jogo de força ali das lembranças querendo adentrar a consciência, e esse limiar que impede, e às vezes, sei lá, pego distraidamente, deixa essas lembranças entrarem. Então, na minha visão também, quando ele diz que o passado é essa coisa que não age, que não tem serventia, é numa primeira leitura para aquela consciência voltada para a ação. Né? Mas não é só isso. Em relação ao presente. Né? Então, assim, tem essa dinâmica, sim, né? E esse jogo que você falou entre o esquecer, o lembrar, né? O consciente e o inconsciente. É nisso que eu penso quando eu penso nesse inconsciente psicológico. Tá? Ele não está só lá, esse passado não está só lá. Né? Ele está todo momento da nossa ação, porque a gente tem um caráter. Né? Então, parece que Bergson, quando, talvez ele não explore tanto isso no Matéria e Memória, porque não sei se não era, talvez, a intenção dele. Tá? Mas eu acho que é possível fazer uma leitura nesse sentido, explorando, principalmente ali no capítulo 3, essas questões para a gente pensar esse inconsciente psicológico. Tá bom? Acho que a gente já estourou aqui. Eu agradeço muitíssimo a colaboração dos professores. Obrigado. Já estão todos convidados antecipadamente para a banca. O Evaldo vai pagar a passagem para todo mundo.